Durante muito tempo eu vivi tentando sustentar a imagem da mulher forte, a que dá conta de tudo, a que nunca reclama, a que tá sempre pronta para ajudar todo mundo, menos ela mesma. Todo mundo dizia que eu era incrível, e eu sorria. Mas o que eu mais queria era poder dizer com calma e sem medo: eu tô cansada. Você é incrível. Eu ouvi isso tantas vezes, de colegas, amigos, parentes, amores que passaram. Você é forte, você é admirável, você é luz, você é inspiração. E eu sorria, sempre sorria, dizia obrigada com aquele nó preso na garganta. Porque no fundo, bem no fundo, tudo o que eu queria dizer era: eu tô cansada. Mas ninguém perguntava. E por muito tempo, eu achei que esse era o preço por ser forte. Ser a que escuta todo mundo, a que resolve, a que consola, a que carrega, a que segura firme até quando tá desmoronando por dentro. As pessoas olhavam pra mim como se eu tivesse todas as respostas, e eu aprendia a parecer que tinha, mesmo quando a minha vontade era só sentar no chão e chorar. Mas eu não chorava, porque quando você vira o alicerce de todo mundo, ninguém imagina que você também treme. Eu virei boa em parecer bem. Acordava cedo, produzia, entregava, cuidava, ajudava, sorria, fazia tudo com excelência, com pontualidade, com disposição. Mas o que ninguém via era o que vinha depois. O travesseiro molhado de madrugada. O banho demorado tentando limpar uma dor que não saía. As mensagens apagadas antes de enviar porque eu não queria parecer fraca. As palavras engolidas, porque mulher forte não desaba. Ela se recompõe. E eu me recompunha. Sempre. Porque eu aprendi que ser admirada era o mais perto de ser amada. E eu precisava ser amada de algum jeito. Mesmo que isso custasse meu silêncio. Mesmo que isso custasse minha saúde. Mesmo que isso custasse a mim mesma. Tinha dias em que eu queria desaparecer só para ver quem sentiria falta. Outros em que eu queria ser abraçada sem precisar pedir. Outros em que eu desejava que alguém dissesse: você não precisa dar conta de tudo hoje. Mas isso nunca vinha. O que vinha era mais uma demanda, mais uma frase feita. Se fosse qualquer outra pessoa, eu não confiaria. Mas você dá conta. E eu dava. Mesmo quando não tinha forças, eu dava um jeito. Porque eu tinha medo de decepcionar. Medo de deixar de ser aquela mulher incrível que todo mundo elogiava. Mas ninguém escutava de verdade. O pior de tudo é que eu comecei a acreditar nessa versão de mim. Aqui não precisa de ajuda. Aqui não se abala. Aqui aguenta. E comecei a me culpar quando cansava. Como se meu cansaço fosse ingratidão. Como se chorar fosse fraqueza. Como se precisar de colo fosse vergonha. Mas um dia, o corpo falou. As dores que eu ignorava começaram a pesar. O sono sumiu. A paciência evaporou. A alegria ficou morna. E mesmo assim, eu continuava sorrindo nas fotos, entregando os relatórios, servindo café, sendo forte. Porque era isso que esperavam de mim. Até que eu não consegui mais. Até que eu sentei na beira da cama e chorei com tudo. Sem barulho. Sem testemunha. Só eu e o que sobrou de mim. Ali, naquele momento, eu não era inspiração. Não era admirável. Não era incrível. Eu era só uma mulher cansada. Tão cansada que o elogio virou peso. Que o reconhecimento virou prisão. Que o você é forte virou sentença. E foi ali, com os olhos inchados e o peito vazio, que eu entendi. Ninguém nunca perguntou se eu queria ser forte. Só esperaram que eu fosse. E eu fui. A um custo altíssimo. O custo de me calar por dentro. Depois daquele dia, eu comecei a reparar em como tudo ao meu redor girava em torno do que eu podia oferecer. O que eu fazia. O que eu resolvia. O que eu sustentava. As pessoas vinham até mim o tempo todo, mas raramente para saber como eu estava. E eu me tornei expert em disfarçar isso também. Porque reclamar soava como ingratidão. Porque admitir que eu não estava bem parecia egoísmo. E porque, no fundo, eu tinha medo de não ser mais amada se parasse de ser útil. Então eu sorria.
Dizia que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Mesmo quando meu corpo gritava por descanso. Mesmo quando minha alma pedia silêncio. Mesmo quando minha mente implorava por 1 minuto de paz. Mas eu continuava. Continuava sendo aquela que segura todo mundo. A que responde rápido. A que resolve sem drama. A que aconselha, cuida, orienta, abraça, serve, se antecipa. E ninguém via o peso disso. Porque eu fazia parecer leve. Porque por fora, eu era admirável. Mas por dentro, eu só queria parar. Queria poder deitar sem culpa. Queria dizer, hoje, não consigo, sem me sentir pequena. Queria poder errar sem que o mundo desmoronasse em cima de mim. Mas não podia. Porque quando você é vista como forte o tempo todo, qualquer sinal de cansaço vira ameaça. As pessoas não querem que você caia. Porque se você cair, quem vai segurar elas? E esse é o problema de ser o alicerce. Ninguém pergunta se você também precisa de apoio. Ninguém pensa que você também sente medo. Que você também se sente sozinha. Que você também tem dias em que só quer sumir um pouco. Ninguém imagina que você também precisa ser cuidada. Eu me lembro de uma vez, num almoço em família, em que eu sentei à mesa e fiquei em silêncio. Não era nada demais. Eu só estava cansada. Mas alguém disse, nossa, você tá estranha. Hoje, cadê sua energia? E aquilo me doeu mais do que eu imaginava. Porque ninguém perguntou, tá tudo bem? Ninguém disse, quer descansar? Apenas notaram a falta da minha força. Como se eu não pudesse ter um dia de ser só humana. E é assim que a gente vai se perdendo. A gente aprende que só vale quando tá funcionando. Quando tá rindo. Quando tá rendendo. Quando tá atendendo. E tudo o que não se encaixa nisso vira erro, fraqueza, falha. Até que a gente não sabe mais o que é sentir de verdade. A gente só sabe performar. Mas um dia, a performance cansa. E foi esse cansaço que começou a me acordar. Um cansaço que não passava com sono, nem com banho quente, nem com feriado. Era um cansaço da alma, de ter que estar bem o tempo todo. De carregar o mundo enquanto o meu próprio mundo desmoronava em silêncio. Comecei a perceber que, aos poucos, eu tinha me tornado alguém que só existia pelo que fazia pelos outros. Ninguém me perguntava do que eu gostava. Ninguém me chamava, só para ouvir minha risada. Ninguém reparava quando eu ficava quieta por mais de 5 minutos. E eu me perguntava, será que alguém notaria se eu simplesmente parasse? Mas eu não parava, porque eu mesma já não sabia como. Eu estava presa no personagem que eu criei para sobreviver, a mulher forte, incrível, admirada, que dá conta, que não desmorona, que não precisa de ajuda, que inspira os outros, enquanto se afunda em silêncio. E o mais cruel de tudo isso é que eu me sentia culpada por não estar grata. Eu tinha tanto, eu era reconhecida. Mas por dentro, eu só queria que alguém olhasse nos meus olhos e dissesse, você não precisa provar mais nada. Eu tô aqui. Mesmo quando você não estiver brilhando. Mas isso nunca vinha. E eu aprendi a não esperar. Aprendi a me bastar. Mesmo quando o que eu mais queria era me permitir, não bastar. Chegou um ponto em que até o elogio virou dor. Quando alguém dizia, você é incrível, tudo o que eu ouvia era, continue sendo forte por mim. E eu continuava. Mesmo quando cada parte do meu corpo gritava que não dava mais. Mesmo quando minha alma sussurrava que eu precisava parar. Mesmo quando o vazio dentro de mim se tornava maior que qualquer conquista. Era como se eu vivesse um papel que não podia mais abandonar. Porque agora era assim que me viam. Eu era aquela que inspira, que levanta, que sempre tem um plano, a que parece incansável. E eu mesma tinha medo de desapontar quem acreditava nessa versão de mim. Mas eu estava me perdendo. Comecei a esquecer o que me fazia feliz. As coisas que eu fazia por prazer se tornaram obrigações. Até as conversas leves me cansavam. Até as mensagens de carinho me pareciam cobranças. Porque no fundo, tudo soava como mais uma coisa para responder. Mais uma expectativa para corresponder.
E eu não tinha mais espaço. Meu corpo dava sinais. Dores constantes, insônia, ansiedade silenciosa. Mas eu dizia que era só estresse. Mais um ciclo, mais uma fase. Eu dizia isso porque era mais fácil do que admitir que eu estava no limite. E quando eu finalmente tentei pedir ajuda, não souberam lidar. Eu tentei dizer, eu não tô bem. Mas a resposta foi um sorriso confuso e um, imagina, você tá sempre tão forte. E foi aí que eu entendi. Ninguém me via de verdade. Eles viam a versão que eu construí. Aquela que funcionava, que fazia tudo com perfeição. Que resolvia, mesmo em pedaços. A mulher que sabia tudo, que dava conta de tudo, menos dela mesma. E foi então que eu desabei. Não publicamente. Não de forma visível. Foi em silêncio, do jeito que sempre foi. Numa manhã qualquer, com o café esfriando na xícara. Sentei no chão da sala e chorei tudo o que não tinha nome. O peso, a culpa, a solidão, o medo de ser só uma mulher comum, sem performance, sem título, sem aplauso. Naquele dia, eu encostei a cabeça no sofá e pensei, e se eu simplesmente parar? E se eu não for incrível hoje? Será que alguém vai me amar mesmo assim? E eu não soube responder. Porque eu mesma ainda não sabia se conseguiria me amar sendo só eu. Sem méritos, sem esforço, sem salvar ninguém. Foi essa dúvida que me fez começar a buscar um outro caminho. Não um rompante, mas uma decisão silenciosa de me escolher. Não por revolta, mas por sobrevivência. Porque chegou uma hora em que eu percebi, ou eu desaprendia esse papel, ou eu desaparecia dentro dele. Comecei devagar, dizendo não, com um pouco menos de culpa. Desligando o celular sem avisar, deixando de responder de imediato. Respirando fundo antes de aceitar mais uma tarefa. E principalmente perguntando, pra mim mesma, você quer isso ou só sente que tem que fazer? No começo foi difícil. A ansiedade vinha, a culpa batia. Eu me sentia errada só por existir sem produzir. Mas depois veio o alívio. Uma leveza que eu não sentia há muito tempo. Como se eu tivesse voltado a caber dentro de mim. E foi aí que eu entendi. A minha força não tá em dar conta de tudo. Tá em reconhecer quando eu preciso parar. Tá em aceitar que não é minha obrigação sustentar o mundo. Tá em me permitir falhar, descansar, chorar, sem me odiar por isso. Porque eu também sou feita de cansaço. E tudo bem. A verdade é que ninguém percebe quando uma mulher forte se cansa. Porque ela sorri, ela aparece, ela faz, ela entrega, ela resolve. Mas o que ninguém vê é o preço que isso cobra quando ela volta para casa. Quando a porta fecha. Quando não tem mais ninguém pedindo nada. E mesmo assim, ela continua se cobrando tudo. Depois do meu colapso silencioso, comecei a observar, com mais clareza, as sutilezas que antes eu ignorava. Como eu pedia desculpas até por respirar mais alto. Como eu me justificava por cada pausa. Como eu dizia, tô bem, mesmo quando tinha um furacão me rasgando por dentro. Era como se eu tivesse feito um acordo inconsciente com o mundo. Eu não incomodo, em troca me deixem ficar. Mas eu não queria mais ficar de favor, nem na vida dos outros, nem na minha. Eu queria me merecer, me escutar, me acolher. Mesmo que ninguém mais fizesse isso. Comecei a recuperar pequenos pedaços de mim. A caminhar sem pressa. A ouvir música de novo, sem pensar em produtividade. A chorar sem me esconder. A dormir sem sentir que estava perdendo tempo. Descobri que meu corpo guardava marcas de batalhas que eu nem lembrava de ter lutado. Tensão nos ombros, estômago apertado, respiração curta. Era como se ele tivesse guardado tudo o que eu não deixei sair. Cada tá tudo bem engolido. Cada depois eu resolvo forçado. Cada deixa que eu dou conta, dito por medo, de parecer fraca. Comecei a conversar comigo de outro jeito, com mais paciência, com mais cuidado. Me olhava no espelho e dizia, você não precisa provar nada hoje. Tá tudo bem não querer sorrir. Você também merece descanso. E aos poucos,
isso foi virando verdade. Porque o maior engano que me ensinaram foi que eu só seria amada se fosse útil. Mas amor de verdade não exige sacrifício constante. Amor de verdade não se alimenta da sua exaustão. Amor de verdade também cuida de quem cuida. E era isso que eu mais sentia falta, de ser cuidada. Não de forma grandiosa, mas de um como você tá de verdade? De um não precisa ser forte agora. De um abraço que não exige explicação. De alguém que visse além da armadura. Mas mesmo que esse alguém não viesse, eu aprendi a ser esse alguém pra mim. A me abraçar sem me julgar. A ficar comigo mesmo nos dias em que tudo em mim parecia ausente. E isso mudou tudo. Hoje, eu ainda sou admirada. Ainda sou forte. Ainda sou incrível. Mas em outros termos. Não porque dou conta de tudo, mas porque reconheço quando não posso mais carregar sozinha. Ser forte agora não é me anular. É saber a hora de dizer basta. É colocar limites. É pedir ajuda. É me colocar em primeiro lugar sem sentir que tô traindo o mundo. Saber que não vou desabar se não agradar alguém. É entender que não sou menos por descansar. É aceitar que não preciso ser extraordinária para merecer amor. Ser eu já basta. Mesmo sem título. Mesmo sem desempenho. Mesmo cansada. E essa liberdade tem sido a coisa mais linda que eu já senti. Hoje, quando alguém diz, você é incrível, eu ainda sorrio. Mas agora, eu escuto diferente. Não como um lembrete de que preciso dar conta de tudo. Não como uma cobrança disfarçada de elogio. Mas como um carinho leve que não pesa. Porque agora eu sei, ser incrível não é estar sempre bem. Não é ser incansável, nem perfeita. Ser incrível pra mim é ter coragem de ser real. Eu passei tanto tempo tentando provar que merecia amor através do que eu fazia, que me esqueci de ser só eu. Sem entrega, sem agenda, sem obrigação. E foi só no silêncio da exaustão que eu ouvi pela primeira vez a minha própria voz. Ela dizia baixinho: você não precisa carregar o mundo. Você pode se deixar cair. E mesmo assim, continuar sendo digna de amor. E foi ali que começou a minha liberdade. No momento em que eu aceitei que não precisava mais sustentar a imagem da mulher que nunca cansa, que nunca chora, que nunca precisa de colo. Porque até o céu mais bonito precisa de nuvem cinza de vez em quando. E até a árvore mais firme precisa de vento para lembrar que continua viva. Hoje, eu não me cobro mais por ser forte o tempo todo. Se eu tô cansada, eu descanso. Se eu tô triste, eu sinto. Se eu tô confusa, eu paro. Se eu tô feliz, eu celebro sem medo de parecer frágil depois. Porque eu sou tudo isso. Uma mulher cheia de camadas, cheia de histórias, cheia de pausas. E se tem algo que eu aprendi, é que a verdadeira força não mora no silêncio que engole o choro. Ela mora no peito de quem tem coragem de dizer: eu não tô bem. Eu preciso de ajuda. Eu quero ser cuidada também. Porque eu também mereço ser o colo de alguém. Também mereço ser o motivo do cuidado. Também mereço ser abraçada sem ter que me explicar. E se isso for pedir demais, talvez o outro que precise aprender a amar melhor. Hoje, eu caminho com mais leveza. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque eu deixei de carregar o que não era meu. E comecei a carregar o que é essencial. O meu direito de existir do jeito que sou. Forte, sim. Mas não por obrigação. Forte porque sei quando parar. Forte porque sei quando pedir ajuda. Forte porque sei que não preciso ser perfeita para ser incrível. E se você me ouviu até aqui, talvez você também esteja cansada. E eu quero te dizer, você não tá sozinha. E você não precisa carregar tudo o tempo todo. Você também pode parar. Você também pode se acolher. Você também merece descanso, ternura e amor, mesmo quando não está brilhando. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você também já cansou de ser forte o tempo todo, então talvez essa história também seja sua. Eu não tô aqui para te ensinar nada. Tô aqui para dividir o peso. Para te lembrar que você não precisa provar seu valor o tempo inteiro. Você só precisa existir.
Se quiser seguir essa jornada comigo, se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia, ao meio-dia. Sempre um espaço seguro para sentir, desabafar ou simplesmente respirar. Ativa o sininho, porque às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir que tá tudo bem. Não dar conta de tudo.